da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 16. Ela assumiu uma atitude de extrema introversão, mas totalmente diversa do isolamento pacífico e sonhador de Stuart. O seu era a paralisia hipnotizada de um animal preso ao olhar de uma serpente. Quando lhe dirigiam a palavra de repente, ela dava um pulo. Quando os pequerruchos choravam, chamando-a, ela os enchia de atenções exageradas, querendo espiar assim o seu descaso. E sempre que tinha um raro momento de folga, fugia para o cemitério e para Hal, a única pessoa morta que conhecia. Todos notaram a mudança que nela se operara, mas aceitaram-na como consequência natural de seu crescimento, sem jamais perguntar a si mesmos o que acarretava esse crescimento para Madge. Ela escondia com perfeição suas aflições. As velhas lições tinham sido bem aprendidas. O seu domínio de si mesma era fenomenal e o seu orgulho formidável. Ninguém deveria saber jamais o que estava acontecendo dentro dela. A fachada continuaria impecável até o fim. De Fee e Frank e a Stuart, os exemplos lá estavam. E sendo ela do mesmo sangue, isso fazia parte da sua natureza e da sua herança. Mas como o padre Ralph visitasse Drógueda com frequência e a mudança em Madge se aprofundasse, passando de uma bonita metamorfose feminina para uma extinção de toda a sua vitalidade, sua solicitude por ela cresceu e transformou-se em preocupação, e depois em medo. Estava ocorrendo, debaixo do seu nariz, um depauperamento físico e espiritual. Ela lhes fugia e ele não suportava a ideia de vê-la convertida em outra Fee. O rostinho comprido era todo olhos arregalados e fixos em alguma perspectiva medonha, e a pele leitosa e opaca, que nunca ficava bronzeada nem sardenta, tornava-se cada vez mais translúcida. Se o processo continuasse, pensou, ela desapareceria um dia no interior dos próprios olhos, como a cobra que engole a cauda, até vogar à deriva pelo universo como uma coluna quase invisível de vítrea luz cinzenta, vista apenas no canto da visão onde se emboscam sombras e coisas pretas descem, rastejantes, por uma parede branca. Mas ele acabaria descobrindo o que havia, nem que tivesse de empregar a força. Mary Carson estava em sua fase de maiores exigências naqueles dias, com ciúme de todos os momentos que ele passava em casa do chefe dos pastores. Só a paciência infinita de um homem sutil e tortuoso não o deixava perceber a rebelião dele contra o temperamento possessivo dela. Nem mesmo a preocupação que Madge lhe causava lhe suplantaria sempre a sabedoria política, o ronronante contentamento que lhe adivinha de observar a ação do seu charme sobre uma criatura obstinada e refratária como Mary Carson. E enquanto o cuidado, há tanto tempo adormecido, pelo bem-estar de outra pessoa, mordia o freio e batia o pé, andando de um lado para outro de sua mente, ele reconhecia a existência de outra entidade que morava ao lado da primeira. A fria crueldade felina de sobrepujar uma mulher presunçosa e dominadora, de zombar dela. Sempre gostara de fazer isso. A velha aranha nunca o venceria. Finalmente conseguiu livrar-se de Mary Carson e saiu atrás de Madge. Foi alcançá-la no cemitériozinho, à sombra do pálido e tão pouco belicoso anjo vingador. Ela estava olhando para o enjoativamente plácido rosto do anjo, com o próprio rosto contraído de medo. Contraste admirável entre o sensível e o insensível, pensou. Mas que estava ele fazendo ali, correndo atrás dela como uma velha galinha cacarejante, quando, na verdade, aquilo não lhe dizia respeito?
quando cabia à mãe dela ou ao pai descobrir o que estava acontecendo. Eles, entretanto, nada tinham visto de errado, pois ela não era importante para eles do jeito que era importante para ele. E a ele, como padre, cumpria-lhe confortar os solitários e os desesperados. Era-lhe insuportável vê-la infeliz, e, no entanto, assustava-o o modo com que se estava ligando a ela por uma série de eventos. Ele a estava transformando num arsenal de acontecimentos e lembranças, e sentia medo. Seu amor a ela e seu instinto sacerdotal de oferecer-se em qualquer capacidade espiritual necessária entravam em guerra com um horror obsessivo de tornar-se imprescindível a um ser humano e de fazer que um ser humano se lhe tornasse imprescindível. Quando ela o ouviu caminhar pela grama, voltou-se para enfrentá-lo, cruzando as mãos no colo e abaixando os olhos para os próprios pés. Ele sentou-se ao lado dela, com os braços em torno dos joelhos, a batina em dobras, tão graciosa em todo o seu comprimento quanto o corpo que habitava. Não se justificavam rodeios naquele momento. Se pudesse, ela lhe escaparia. — O que aconteceu, Maddie? — Nada, padre. — Não acredito. — Por favor, padre, por favor, não posso lhe contar. — Ora, Maddie, criatura de pouca fé, você pode me contar tudo. Tudo o que acontece debaixo do sol. É para isso que estou aqui. É para isso que sou padre. Sou o representante escolhido de Nosso Senhor na terra. Ouço as pessoas em nome dele e posso até perdoar em nome dele. E, Madzinha, não há nada no universo de Deus que ele e eu não possamos encontrar motivos em nossos corações para perdoar. Você precisa me contar o que há, meu bem, porque se alguém pode ajudá-la, esse alguém sou eu. Enquanto eu viver, tentarei ajudá-la, protegê-la. Se você quiser, serei uma espécie de anjo da guarda. Muito melhor do que esse pedaço de mármore que está acima da sua cabeça. Ele fez uma pausa para regrar e inclinou-se para a frente. Maddie, se você gosta de mim, me conte. Ela entrelaçou os dedos. Padre, estou morrendo. Estou com câncer. Primeiro lhe veio um desejo violento de rir-se, uma grande vaga de ruidoso anticlímax. Depois olhou para a pele fina e azulada, os bracinhos magros, e acudiu-lhe um desejo horrível de chorar, de gritar a injustiça daquilo perante os céus. Não, Maddie não teria tirado do nada uma coisa dessas. Era preciso que houvesse uma razão válida. Como é que você sabe, minha querida? Ela levou muito tempo para dizê-lo, e quando o fez, ele precisou inclinar a cabeça até deixá-la ao nível dos lábios da menina, num arremedo inconsciente da posse confessional, a mão escondendo o rosto dos olhos dela, enquanto apresentava a imundície do mundo a orelha finamente modelada. Faz 6 meses, padre, que começou. Tive umas dores horríveis na barriga, mas não como cólicas de fígado, não. E, ai, padre, uma porção de sangue saiu do meu traseiro. Ele atirou a cabeça para trás, o que nunca fizera no interior do confessionário. Em seguida, abaixou a vista para a cabeça inclinada e envergonhada da menina, assaltado por tantas emoções que não conseguia controlar os próprios pensamentos. Um absurdo, um delicioso alívio, uma raiva tão grande de Fi que sentia vontade de matá-la. Uma admiração mesclada de respeito por aquela coisinha que suportara tanta coisa tão bem, e um dilema horrível que tudo penetrava. Ele era tão prisioneiro dos tempos quanto ela. As jovens vulgares de todas as cidades que conhecera, de Dublin a de Lambone, procuravam de propósito o confessionário para murmurar-lhe suas fantasias como se fossem realidade, preocupadas com a única faceta dele que lhes interessava, a sua virilidade, sem querer admitir que não tinham o poder de despertá-la. Falavam em homens que violavam todos os orifícios, de jogos ilícitos com outras moças, de luxúria e adultério, e uma ou duas, dotadas de maior imaginação, chegavam a minuciar as relações sexuais que teriam tido com o padre. E ele as ouvia, sem o menor vestígio de comoção, a não ser um desprezo nauseado, pois passara pelos rigores do seminário,
e para um homem do seu tipo era fácil pôr em prática essa lição. Mas as jovens nunca mencionavam a secreta atividade que as colocava à parte, que as degradava. Por mais que o tentasse, não conseguiu impedir que a onda abrasadora se lhe difundisse por baixo da pele. O padre Ralph de Bricassart continuou sentado, com o rosto voltado para o outro lado, escondido pela mão, e sentiu a humilhação do primeiro rubor. Mas isso não estava ajudando a sua média. Quando se certificou de que a vermelhidão passara, levantou-se, ergueu-a de onde a encontrara sentada e colocou-a sob um pedestal de mármore, de modo que o rosto dela e o dele ficassem no mesmo nível. Maddie, olhe para mim. Não, olhe para mim. Ela ergueu os olhos acuados e viu que ele estava sorrindo. Um contentamento incomensurável inundou-lhe a alma. Ele não sorrira assim se ela estivesse morrendo. Sabia perfeitamente o quanto significava para ele, que nunca fizera segredo disso. Maddie, você não está morrendo, nem está com câncer. Não cabe a mim lhe dizer o que está acontecendo, mas creio que o terei de fazer. Sua mãe já devia tê-lo contado, há anos, a você, e confesso que não atino com a razão porque não o fez. Ele ergueu os olhos para o inescrutável anjo de mármore que se erguia acima dele e soltou uma risada peculiar, meio abafada. Meu Jesus, que coisa tu me dás para fazer! Logo, dirigindo-se à expectante Maddie. No futuro, quando você ficar mais velha e souber mais a respeito das coisas do mundo, poderá sentir-se tentada a recortar o dia de hoje com embaraço e até com vergonha. Mas não recorde assim o dia de hoje, Maddie. Não há nisso absolutamente nada de vergonhoso nem de embaraçoso. Nisto, como em tudo que faço, sou apenas o instrumento de Nosso Senhor. É minha única função na terra. Nem devo aceitar nenhuma outra. Você estava muito assustada, precisava de ajuda e Nosso Senhor lhe mandou essa ajuda através de minha pessoa. Só se lembre disso, Maddie. Sou o padre de Nosso Senhor e falo em seu nome. Você só está fazendo o que fazem todas as mulheres, Maddie. Uma vez por mês, durante vários dias, perderá sangue. Isso costuma começar por volta dos 12 ou 13 anos de idade. A propósito, quantos anos você tem? Tenho 15, padre. 15? Você? Ele sacudiu a cabeça, quase não acreditando. Bem, se é você quem diz, terei de aceitar sua palavra. Nesse caso, está mais atrasada do que a maioria das jovens. Mas isso continuará todos os meses, até por volta dos 50 anos. Em algumas mulheres, o aparecimento do sangue é tão regular quanto as fases da lua. Em outras, já é menos predizível. Em algumas mulheres, a perda de sangue não acarreta dor nenhuma. Em outras, é um processo muito doloroso. Ninguém sabe por que difere tanto uma mulher de outra. Mas a perda de sangue todos os meses é um sinal de que você está madura. Sabe o que quer dizer madura? É claro, padre, eu leio. Quer dizer crescida. Está bem, isso já serve. Enquanto persistir a sangria, você poderá ter filhos. A sangria é uma parte do ciclo da procriação. Disse que antes da queda, Eva não ficava menstruada, pois o nome disso é menstruação, ficar menstruada. Mas quando Adão e Eva caíram, Deus puniu mais a mulher do que o homem, porque foi realmente por culpa dela que eles caíram. Foi ela quem tentou o homem. Você se lembra das palavras em sua história bíblica? Tu parirás teus filhos em dor. O que Deus quis dizer foi que para a mulher, tudo que se refere aos filhos envolve dor. Grande alegria, mas também grande dor. É a sua sina, Maddie, e você terá de aceitá-la. Ela não sabia, mas era assim mesmo que ele teria oferecido conforto e ajuda a qualquer um dos seus paroquianos, embora com um envolvimento pessoal menos intenso. Com a mesma bondade, mas sem se identificar com a dificuldade. E talvez, não tão curiosamente, desse modo, o conforto e a ajuda que ele oferecia eram ainda maiores. Como se, tendo ele superado tais problemas, provasse com isso que eram superáveis.
Nem era nele uma coisa consciente. Ninguém que já o procurara em busca de auxílio se sentira menosprezado ou censurado por sua fraqueza. Muitos padres deixavam seus confessados sentir-se culpados, indignos ou bestiais, mas ele nunca, pois dava a outros a impressão de que também tinha suas tristezas e suas lutas. Tristezas estranhas e lutas incompreensíveis, talvez, mas não menos reais. Ele nunca soube, nem o poderia saber, que a maior parte do fascínio e da atração que exercia não residia em sua pessoa, senão nesse algo alheio, quase divino e, no entanto, muito humano da sua alma. No tocante a Mad, ele lhe falava como Frank lhe falara, como seu igual. Mas ele era mais velho, mais sábio e muito mais instruído que Frank, um confidente mais satisfatório. E como era bonita sua voz, com seu leve sotaque irlandês e o seu acentuado sotaque britânico. Uma voz que levava embora todo o medo e toda a angústia. Entretanto, ela era jovem, cheia de curiosidade, ansiava agora por saber tudo o que havia para saber, e nem um pouco perturbada pelas desconcertantes filosofias dos que põem em dúvida constantemente não o querem de si mesmos, mas o porquê. Ele era amigo dela, era o ídolo querido do seu coração, o novo sol do seu firmamento. Por que o senhor não deveria me contar, padre? O que me disse que deveria ter sido dito por mamãe? Trata-se de um assunto que as mulheres costumam guardar para si mesmas. Falar em menstruação ou em regras femininas diante de homens ou de rapazes é coisa que simplesmente não se faz, Mad. É coisa estritamente para mulheres. Por quê? Ele sacudiu a cabeça e riu-se. Para ser inteiramente sincero, confesso que eu também não sei. Mas você precisa acreditar em mim quando digo que é assim. Nunca ouviu bem? Nunca fale nisso a ninguém a não ser a sua mãe. E nem diga a ela que discutiu o caso comigo. Está bem, padre, não direi. Era terrivelmente difícil esse negócio de ser mãe. Havia tantas considerações práticas que cumpria não esquecer. Mad, você precisa ir para casa, contar à sua mãe que andou perdendo sangue e perguntar a ela o que deve fazer para arranjar-se nesses momentos. Mamãe também faz isso? Todas as mulheres sadias fazem isso. Só quando estão esperando o bebê param de perder sangue até o nascimento da criança. É assim que as mulheres sabem que estão esperando o bebê. Por que param de perder sangue quando estão esperando o bebê? Isso eu não sei. É verdade, eu não sei mesmo. Desculpe-me, Mad. Por que o sangue sai do meu traseiro, padre? Ele lançou um olhar penetrante ao anjo, que o devolveu serenamente, imperturbado pelas perturbações das mulheres. As coisas estavam ficando muito complicadas para o padre Ralph. Era incrível que ela insistisse quando sempre se mostrava tão reticente. Compreendendo, todavia, que ele se transformara na fonte dos seus conhecimentos a respeito de tudo o que ela não encontrava nos livros, ele sabia que não devia aparentar diante dela o menor constrangimento ou desconforto. Se o fizesse, ela fugiria para dentro de si mesma e nunca mais lhe perguntaria coisa alguma. Por isso respondeu paciente. O sangue não vem do traseiro, Mad. Existe uma passagem oculta na frente do traseiro, e essa é a passagem que se relaciona com filhos. Oh, o senhor quer dizer que é por aí que eles saem, não é? Acudiu ela. Eu sempre quis saber como é que eles saíam. Ele sorriu e desceu-a do pedestal. Pois agora você sabe. E sabe o que é que faz bebês, Mac? Ah, isso eu sei, respondeu ela com importância, contente por saber ao menos alguma coisa. A gente os faz, padre. E como se começa a fazê-los? Desejando-os. Quem lhe disse isso? Ninguém, eu mesma descobri. Padre Ralph cerrou os olhos e pensou que ninguém poderia taxá-lo de covarde por deixar as coisas no pé em que estavam. Ele podia ter pena dela, mas não poderia ajudá-la mais do que isso. Já era o bastante. Mary Carson ia completar 72 anos de idade e estava planejando a maior festa que já se realizara em Drogheda nos últimos 50 anos. Sua data natalícia caía no princípio de novembro, quando já fazia calor, mas um calor ainda suportável, pelo menos para os nativos de Dilley.
Tome nota disso, Sr. Smith, sussurrou Minnie. Tome nota disso. Foi no dia 3 de novembro que ela nasceu. O que você está pretendendo agora, Minnie? Perguntou a governanta. O céltico pendor de Minnie, para o mistério, mexia com os seus bons e sólidos nervos ingleses. Ué, isso significa que ela é uma mulher de escorpião, não significa? Uma mulher de escorpião? Nossa! Não tenho a menor ideia do que você está falando, Minnie. Esse é o pior signo em que uma mulher nasce, minha querida Sra. Smith. Puxa, elas são filhas do capeta, sem tirar nem pôr, acudiu Cat, de olhos arregalados, persignando-se. Francamente, Minnie, você e Cat são o máximo, disse a Sra. Smith, que não se deixara impressionar. A comoção, porém, já era grande e seria maior ainda. A velha aranha, na sua bergère, no centro exato da sua teia, emitia uma torrente infindável de ordens. Isto tinha de ser feito, aquilo tinha de ser feito, tais e tais coisas deveriam ser tiradas do depósito ou colocadas no depósito. As duas criadas irlandesas passavam os dias polindo a prataria, lavando as melhores porcelanas de Haviland, retransformando a capela em sala de visitas e aprontando as salas de jantar adjacentes. Mais atrapalhados do que ajudados pelos pequenos Clares, Stuart e um grupo de biscateiros cortavam e aparavam a grama, carpiam os canteiros de flores, espalhavam serragem molhada nas varandas para tirar a poeira que ficava entre os ladrilhos espanhóis e giz seco no soalho da sala de visitas, a fim de prepará-lo para as danças. A banda de Clarence O'Toole viria de Sydney, juntamente com ostras e pitus, caranguejos e lagostas. Várias mulheres de Gili tinham sido contratadas como ajudantes temporárias. Todo o distrito de Rudna-Hunish e Inish-Murray, a Bugela e a Nahegang se achava em plena fermentação. Enquanto nos corredores de mármore ecoavam sons não habituais de objetos mudados de lugar e pessoas que gritavam, Mary Carson transferiu-se da bergère para a escrivaninha. Pegou numa folha de papel de pergaminho, molhou a pena no tinteiro e começou a escrever, sem nenhuma hesitação, sem uma pausa sequer para pensar na posição de uma vírgula. No correr dos últimos 5 anos, ela estudara mentalmente todas as frases intrincadas até torná-las perfeitas. Não levou muito tempo para terminar. 2 folhas de papel, a segunda com uma 1/4 parte, pelo menos, em branco. Mas, por ora, concluída a última sentença, acomodou-se na cadeira. A escrivaninha de tampa de correr ficava ao lado de uma das grandes janelas, de modo que lhe bastava virar a cabeça para enxergar os gramados. Um riso vindo de fora fê-la olhar, a princípio ociosamente, depois com uma raiva que lhe retesou os músculos. Malditos fossem ele e a sua obsessão. O padre Ralph ensinara a Madge a montar. Filha de uma família do campo, ela nunca cavalgara montada como um homem no cavalo, até que o padre remediou a deficiência. Pois por mais estranho que parecesse, as filhas de famílias pobres do campo não cavalgavam com muita frequência. A equitação era um passatempo para as moças ricas do campo e da cidade. As moças com a experiência de Madge poderiam dirigir carros, carroças e parelhas de animais pesados, até tratores e às vezes automóveis, mas raro montavam a cavalo. Custava muito dinheiro ensinar uma filha a montar. Padre Ralph trouxera botinas de elástico e culotes de sarja de Gili e deixou-os cair pesada e ruidosamente sobre a mesa da cozinha dos Clares. Padre erguera os olhos do livro que costumava ler depois do jantar, levemente surpreso. — O que o senhor tem aí, padre? — perguntou. — Roupas de montar para Madge. — Que? — mugiu a voz de Padre. — Que? — guinchou a voz de Madge. — Roupas de montar para Madge. — Francamente, Padre, você é um idiota de primeira classe. Herdeiro da maior e mais rica fazenda da Nova Gales do Sul, nunca deixou sua única filha montar a cavalo.
Como acha que ela ocupará o lugar a que tem direito ao lado da senhorita Carmichael, da senhorita Hopperton e da senhorita Anthony King, todas exímias amazonas? Mad precisa aprender a montar, tanto em cilhão quanto em sela comum, ouviu? Compreendo que você tenha muita coisa para fazer, por isso eu mesmo ensinarei. E pouco me importa que você goste ou desgoste disso. Se as aulas de equitação interferirem nas suas obrigações dentro de casa, paciência. Durante algumas horas por semana, Fi terá de arrumar-se sem Mad. E pronto. Uma coisa que Ped não faria era discutir com o padre. Mad aprendeu a montar num instante. Durante anos ansiara pela oportunidade e certa vez aventurara-se a pedir ao pai, timidamente, que a deixasse aprender. Mas ele se esquecera do pedido logo depois, e ela nunca mais o repetira, supondo ser aquela a sua maneira de dizer não. Aprender, sob a égide do padre, deixou-a numa alegria que ela não demonstrou, pois a esta altura sua adoração pelo padre Ralph se transformara em paixonite aguda, muito infantil. Sabendo ser uma coisa totalmente impossível, dava-se ao luxo de sonhar com ele, de pensar em como se sentiria nos braços dele, recebendo-lhe o beijo. Seus sonhos não poderiam ir além disso, visto que ela não tinha ideia do que vinha depois, nem mesmo de que viesse depois alguma coisa. E se soubesse que era errado sonhar assim com o padre, não parecia haver modo nenhum com que pudesse disciplinar-se e deixar de fazê-lo. O máximo que conseguia era certificar-se de que ele não tinha a menor ideia do rumo que haviam tomado seus pensamentos. Enquanto Mary Carson observava pela janela da sala de estar, Padre Ralph e Mad vinham caminhando das cocheiras, que ficavam na extremidade mais afastada da casa grande, do lado da residência do chefe dos pastores. Os homens da fazenda montavam ossudos animais de lida que nunca tinham visto o interior de uma cocheira em toda a sua vida, e só entravam nos cercados quando eram destacados para o trabalho e pinoteavam pelo capim de Home Paddock quando eram revezados. Mas havia cocheiras em Drogheda, onde Mary Carson mantinha 2 cavalos de raça para uso exclusivo do padre Ralph. Quando este lhe perguntou se Mad poderia usar também suas montarias, ela não encontrou jeito de objetar. A menina era sua sobrinha, e ele tinha razão. Ela precisava saber montar decentemente. Com toda a amargura que cabia em seu velho corpo inchado, Mary Carson desejara ter sido capaz de recusar, ou então de cavalgar com eles. Mas não poderia ter feito uma coisa nem outra. E mortificava vê-los agora, atravessando juntos o relvado, ele com suas calças de montar, suas botas, que lhe chegavam aos joelhos, e a camisa branca, gracioso como um bailarino. Ela, com seus culotes, esguia e puerilmente linda. Ambos irradiavam uma amizade natural. Pela milionésima vez, Mary Carson perguntou a si mesma por que ninguém, além dela, lhes deplorava o estreito e quase íntimo relacionamento. Ped achava-o maravilhoso. Fi, uma palerma, nada dizia como sempre, ao passo que os meninos os tratavam como irmãos. Seria porque ela mesma amava Ralph de Bricassart que via o que ninguém mais via? Ou estaria apenas imaginando coisas, e não havia em tudo aquilo nada mais que a amizade de um homem de 30 e tantos anos por uma menina que nem sequer chegara à plenitude de sua feminilidade? Tolice. Nenhum homem que tivesse mais de 30 anos, nem mesmo Ralph de Bricassart, poderia deixar de ver a rosa que desabrochava. Nem mesmo Ralph de Bricassart? Principalmente Ralph de Bricassart. Nada escapava àquele homem. Tremiam-lhe as mãos. Apenas salpicou de manchas azul escuro no fundo do papel. O dedo nodoso tirou outra folha de um escaninho, tornou a mergulhar a pena no tinteiro e reescreveu as palavras com a mesma segurança da primeira vez. Em seguida, ofegante, ergueu-se e dirigiu-se para a porta. Minnie! Minnie! Chamou. Valha-nos Deus, é ela, disse claramente a criada da sala de visitas fronteira. Seu rosto sem idade, cheio de sardas, surgiu à porta.
O que posso ir buscar para a senhora, querida senhora Carson? Perguntou, indagando a si mesma porque a velha não tocara a campainha chamando a senhora Smith, como costumava fazer. Vá-me procurar o cerqueiro e Tom. Mande-os falar comigo imediatamente. Devo primeiro informar a senhora Smith? Não, faça apenas o que eu estou mandando, garota. Tom, o faz-tudo do jardim, era um velho encarquilhado que 17 anos antes passara pela fazenda com sua trouxa de andante e seu bule e aceitara trabalho por uns dias. Mas apaixonara-se pelos jardins de Drogheda e agora não suportava a ideia de deixá-los. O cerqueiro, andarilho como todos da sua raça, fora tirado da tarefa interminável de esticar fios de arame entre mourões nos cercados, a fim de consertar as estacas brancas da sede para a festa. Aterrados pelo chamado, apareceram em poucos minutos depois, e ali ficaram, com as calças de trabalho, os suspensórios e as camisas de flanela, torcendo nervosamente o chapéu entre as mãos. Vocês sabem escrever? Indagou a senhora Carson. Os dois assentiram com a cabeça, engolindo em seco. Bem, quero que me vejam assinar este pedaço de papel e depois escrevam seus nomes e endereços logo abaixo da minha assinatura. Entenderam? Eles fizeram que sim com a cabeça. Tomem o cuidado de assinar como sempre assinam e escrevam seus endereços permanentes com bastante clareza. Não me importa que seja a posta restante do correio. O que importa é vocês poderem receber correspondência através desse endereço. Os dois homens viram-na escrever o seu nome. Foi a única vez em que ela não a escreveu apertando as letras. Tom adiantou-se e fez estalar apenas sobre o papel com dificuldade. Depois, o consertador de cercas escreveu Chas, Hawkins, em letras grandes e redondas, e um endereço em Sydney. Mary Carson observou-os com atenção. Quando terminaram, deu a cada um uma nota vermelha de 10 libras e dispensou-os com instruções categóricas para não abrirem a boca sobre aquilo. Maddie e o padre tinham desaparecido havia muito tempo. Mary Carson tornou a sentar-se pesadamente à secretária, puxou outra folha de papel para junto de si e recomeçou a escrever. Mas não rematou essa comunicação com a facilidade e a fluência da anterior. Muitas e muitas vezes parou para pensar, e logo, com os lábios contraídos num sorriso sem alegria, continuava. Dir-se-ia que tivesse muita coisa para dizer, pois suas palavras eram apertadas, suas linhas muito juntas uma da outra, e mesmo assim precisou de uma segunda folha de papel. No fim, releu o que escrevera. Juntou todas as folhas, dobrou-as e enfiou-as num envelope, cujo dorso selou com cera vermelha.